Isabela. Uma salva de palmas a Jesus pela Barbie Betim. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Bom, ontem aconteceu algo muito doido depois que a gente foi embora do Flame. Eu, minha mãe e minha irmã, mais uma peripécia do meu carro, né? Quem sabe a saga como é que é ele, né? Ele pode ver um reboque que quer andar. E aí ontem a gente ia embora, eu, minha mãe e minha irmã, quando nós estávamos passando perto do Partage, depois que a gente passou o Partage, o carro perdeu força e parou de acelerar. Aí eu já encostei assim, e era assim, num lugar bem perigoso, porque era bem naquela curvinha ali, próximo à Partage, sentido Contagem ali, né? Então ali é bem perigoso. Carreta passa ali, até balança o carro. Aí a gente parou, aí eu pensei, uai, óleo não é, porque eu olhei antes de conferir, porque já tô ficando craque nessas coisas, né? O carro pra mim tá igual o Senai, tô aprendendo mais coisas se eu estivesse no Senai. Aí eu olhei, não é o óleo. A vela trocou há pouco tempo. Eu falei, ai, o que pode ser? Aí eu olhei, gasolina tem. Olhei o óleo de novo, não. Aí eu falei assim, deve ser gasolina, vou chutar, porque recentemente ele consertou o marcador de gasolina, estragou, consertei de novo. Aí eu falei, ai, de repente estragou de novo, vou chutar. Aí liguei para algumas pessoas que eu achei que poderiam me ajudar, que estavam aqui na igreja, mas eu já pensei, talvez não vão atender porque devem estar fazendo alguma coisa, não devem estar com o telefone próximo, então vai ser meio difícil de atender. E dito e feito, liguei para 2 pessoas e não consegui falar com elas. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí fiquei pensando, aí eu pensei em pegar um Uber e ir até o posto, comprar gasolina e voltar pro carro, deixar minha mãe e minha irmã. Aí parou um motoqueiro assim do lado. Aí eu olhei e falei, roubar o carro ele não vai, porque o carro nem vai andar. Mas o problema é roubar nós, né? Aí eu olhei e a gente nem escutou o motoqueiro se aproximando, não. Aí eu olhei assim, o vidro tava... Ele, aí, moça, tudo bem? E eu... tá. Meio trêmula. Eu falei, tá. Ele, o que foi? Eu falei assim, eu acho que é gasolina. Eu falei, eu tenho que responder, não tem como eu fingir que ele não existe, né? Com medo. Aí eu falei assim, eu acho que é gasolina. Ele falou assim, você crê em Deus? E eu com uma lágrima quase escorrendo, creio. Aí ele foi e tirou dentro da bolsa dele assim um galão de gasolina. Eu olhei, eu falei, o quê? A minha mãe, ela é bem assim, ela, você tá brincando? Você pode estar brincando? Eu falei, que é isso, mãe? Pensei, né? Aí ele tirou assim, sabe no desenho quando o pessoal abre um baú de ouro assim, que dá aquela iluminada? Deu aquela iluminada, eu falei, isso não é real, deve estar blefando. Aí ele foi e tirou. A minha mãe, você pode estar brincando? Ele, não, então, é porque eu sou Uber. Aí uma moça rodou comigo e ela não tinha dinheiro e ia pagar no cartão de crédito, só que eu não tenho maquininha. Aí ela pediu, ela falou assim, vamos no posto que eu encho pra você, no meu cartão. Beleza, só que ele já estava com o tanque cheio. E aí ele foi, teve que comprar um galão e colocar gasolina. Aí ele tá assim, não, eu vou rodar com isso aqui, porque uma hora alguém vai precisar, eu vou achar alguém. E fui eu. Gente, aí eu coloquei, falei assim, vamos ver, né? Coloquei e eu pensei, isso não é gasolina, não. Aí eu falei, essa gasolina tá muito clara. Eu pensei que poderia ser qualquer coisa, de menos, tava incrédula, pastor. Aí eu coloquei, liguei, eu falei, gente, e assim, a gente sabe como é que tá o mundo hoje, né? Muito, assim, o ser humano é muito ruim. Sem Deus, é claro. E aí eu falei, na hora que eu colocar essa gasolina, eu pensei, esse cara vai sair com o carro. Falei, o bom é que eu sei pilotar a moto, eu pegar a moto dele. Pensei, alguém vai sair no prejuízo, vai ser os dois. Aí eu coloquei a gasolina, aí eu enchi e liguei o carro. Gente, o carro funcionou. E minha perna estava bamba, eu não sei se era de emoção, se era de medo, se era gratidão ao Senhor. Aí eu falei assim, ô moço, qual que é o seu Pix? Aí ele falou assim, aí falou o Pix dele lá, eu fazendo a transferência para ele do valor. Aí ele foi, aqui, eu tô indo, acabei de pegar uma corrida, eu tô indo embora. E eu nem tinha concluído. Eu falei, gente, né, vai que, sei lá. Aí ele foi embora e eu falei, gente, eu tô concluindo ainda. E o cara foi embora. Eu falei, gente, esse cara nem existe, é um anjo do Senhor. E foi essa história, Deus mandou um cara. Gente, o trem foi tão misterioso que não deu tempo nem de pedir ao Senhor, assim, sabe? E eu falei com a minha mãe e com a minha irmã, a gente ficou assim, olhando uma pra outra sem entender. Aí eu descobri que o marcador do carro estragou de novo. O carro constava que tinha gasolina, não tinha era nada. E eu falei, gente, numa dessa a gente tem que vigiar, porque numa dessa, se a gente reclama, a gente perde a bênção, né? Então Deus é tão maravilhoso que Ele mandou um anjo de moto. Só tem que agradecer.
Glória a Deus. Momento de dízimo e oferta de novo. Prova de fidelidade ao Senhor, amém? Vocês lembram do texto? Ah não, ela deu, foi nos teens, né? Ah, Juliana? Foi nos teens, né? Que ela falou que a mãe dela dia do pagamento, o cara sequestrou ela e fala, paga a sua filha. A mãe dela vai falar assim, quanto que é? É 10 mil, não, mas eu tenho que tirar o dízimo. Né? Aí você espera, mês que vem a gente completa. Mas o dízimo do Senhor, a mãe dela não deixa de tirar. Prova de fidelidade ao Senhor aí, sendo, né, provar e vede que o Senhor é bom, amém? Os teens, vai subir? Vamos lá. Glória a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós te amamos. Como é bom poder testemunhar os teus milagres, ver que o Senhor continua e sempre será Deus. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é quem provê em todos os momentos. Quando nós às vezes pensamos que estamos sozinhos, o Senhor se revela a nós, uma vez que nós estamos posicionados em Ti. Então nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui e poder testemunhar isso. Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que essa palavra ela possa vir cair nos nossos corações, germinar e dar frutos, e frutos que glorificam o Teu santo nome. Que ela possa cumprir o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje. Espírito Santo, que nós estejamos prontos e capacitados, escutados e renovados e restaurados, estabelecidos através da Tua palavra, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre posicionamento. Já ministrei uma palavra dessa um tempo atrás. Para isso nós vamos usar alguns textos. Vamos ler Juízes 5:3. Hoje não tem o telão. Então, se você tiver a Bíblia aí ou quiser abrir no celular só para a Bíblia, por favor, ok? Ignora o WhatsApp, ignora o Instagram, ignora as notificações. Abra a sua Bíblia. Juízes 5, a partir do versículo 3. Amém? Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantai ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, e já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Estar com Deus, estar com Cristo, se trata de uma escolha que necessita estar firmada através de uma decisão. Escolha, quando nós falamos de escolha, é o ato de você ter opções, e dentro dessas opções você seleciona uma delas. Quando nós trazemos isso para a palavra do Senhor, Jesus nos deu opção, duas opções. Ele fala em Deuteronômio que diante de nós é colocado a vida e a morte, e Ele nos aconselha, escolham a vida, amém? Ele diz assim, escolham a vida para você e os seus filhos vivam, ou seja,
O Senhor coloca diante de nós opções de escolha, vida e morte. Quando nós decidimos pela vida, ou quando nós escolhemos a vida, enquanto isso, a decisão que nós precisamos fazer, a decisão, segundo o dicionário, é o ato de assumir a escolha que foi feita. Então eu faço uma escolha e eu decido por ela, eu estou assumindo, essa é a minha escolha. Eu escolho pela vida, eu decido pela vida e eu assumo diante de todos. Isso é uma decisão que me repete ao quê? Ao negar-se a si mesmo. João 9:23, Jesus diz e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Eu decido por Jesus, então o que eu faço? A minha decisão, a minha escolha pela vida é acompanhada pela decisão de negar a mim mesmo e escolher seguir a Cristo. Para isso, precisamos decidir. Por mais que nós paramos às vezes, o mundo espiritual não para. O mundo espiritual está em movimento em todo o tempo. E muitas das vezes o ambiente quer ditar regras para nós. O ambiente quer ditar os nossos comportamentos, como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. O ambiente quer fazer com que nós executamos a nossa vida e a nossa caminhada conforme aquele determinado ambiente. O ditar aqui está no sentido de estabelecer uma imposição, de ditar algo sobre nós, sobre a nossa vida, determinar, ou seja, impor, você é assim, você vai fazer assim, é assim que deve ser feito. Porém, nós precisamos que o nosso comportamento, que realmente o meu e o seu comportamento, dite as regras no ambiente. O reino de Deus, ele não para. Em todos os lugares, em todos os ambientes, aonde você estiver, o reino de Deus é chegado, amém? Se você chegou em um determinado ambiente, em um determinado lugar, o reino de Deus é chegado. Então, o que determina aquele ambiente é a sua presença, não, é a presença de Jesus através de você que acabou de chegar. Então o ambiente ele precisa estar sujeito à vontade de Deus estabelecida através da sua vida. Por isso eu preciso decidir e negar a mim mesmo. Eu preciso estar em um ponto de decisão. Dentro disso, a pergunta que eu faço, mas que na verdade a resposta eu acredito que unanimidade é, todos querem, é: você quer vencer? Essa é uma pergunta que todos vai falar, todos querem vencer, ninguém quer perder. Então nós temos uma arma extremamente importante que pode e é capaz de vencer todas as coisas. Que arma é essa? Relacionamento com Deus. Porque eu escolhi Jesus, eu decidi negar a mim mesmo para viver a vontade dele. Então agora eu estou em um relacionamento com Deus. Então a minha vitória vem a partir de Deus. Ele coloca para mim o poder de escolha, sim, mas eu decido negar a mim mesmo para viver a vontade de Deus. Tudo pode acabar, mas o meu relacionamento com Deus, ele jamais poderá acabar, porque Ele é quem vai ditar todas as regras que eu e você precisamos. Por isso, da decisão, porque eu posso escolher a Jesus, mas eu posso não decidir por Ele. Eu posso escolher a Jesus e posso até falar: Jesus me ama, eu amo a Jesus, mas eu não decidi por Ele. Então nós precisamos escolher e decidir, para que eu possa ter um relacionamento com Ele constante. E esse relacionamento ele tem que existir acima de qualquer coisa. Davi disse: pode tirar tudo de mim, só não me tire a tua presença.
Quando eu olho Davi dizendo isso, dentro da nossa realidade como igreja do Senhor Jesus, eu falo que muitos de nós, às vezes nós podem tirar tudo, e a gente às vezes abre mão até da presença de Deus para ter uma vida boa, dentro de situações que eu não vou colocar aqui pecado não, às vezes nós abrimos mão da presença de Deus por algo bom. O problema é que diante de nós está vida e morte. Então se eu escolho o que não é relacionamento com Deus, o que não é presença de Deus, o que para mim é algo bom lá na frente vai ser morte. Aqui nós podemos traduzir e entender que morte, eu vou ousar em dizer em dois sentidos, tanto física quanto espiritual. A questão é, se eu tenho uma morte espiritual ainda em vida, eu tenho hoje a oportunidade de me arrepender e decidir por Deus e entrar novamente nesse ambiente. Agora, se eu tenho uma morte física, em um ambiente de morte, onde a minha vida espiritual está morta, só a eternidade com Cristo, e aí é você e Ele lá no dia do grande julgamento. Mas eu tenho a oportunidade hoje de ter essa certeza em Deus, decidido por Ele, posicionando nele, que eu sou uma pessoa que vou morar no céu. Quando eu digo, eu quero estar contigo, Senhor, eu preciso estar contigo, seja qual for a situação, e eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu desejo que o Senhor esteja comigo, a minha vida é tua, o meu coração é teu. E uma vez que eu entrego isso a Ele, a Bíblia diz que Ele entra e faz morada, e daí por diante eu começo a viver uma vida guiada por Ele, não pelos meus próprios desejos. Eu começo a ter um relacionamento com Deus, onde eu começo a ser parecido com Ele. Por que eu adoro? Porque a adoração vai me transformar a ser igual a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não temos muitas das vezes a atitude e o caráter de Cristo. Isso é moldado aonde? Através da adoração, através da entrega, através do relacionamento. O meu caráter é transformado ao caráter de Cristo. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Não sei, escute isso e diga amém. Porque isso não estava na palavra. Quando Israel quebrava o relacionamento com Deus, o que acontecia? O inimigo entrava e fazia e gerava-se um caos. Todas as vezes que você lê na Bíblia que Israel quebrou a aliança, quebrou o relacionamento com Deus, o inimigo entra e faz uma arruaça com todos. Isso nos revela que o meu posicionamento, o seu posicionamento diante da decisão em Cristo é o que vai te ajudar a vencer. O que vai te ajudar a vencer é você se manter na decisão tomada. Nego a mim mesmo. Eu já escolhi a Jesus, agora eu decido por Ele em todo o tempo. Eu decido estar por Ele em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Então nós precisamos estar o quê? Posicionados nessas duas situações, na escolha e na decisão. Eu preciso estar posicionado. Isso é que vai me ajudar a vencer. Esse texto que nós lemos é um dos momentos que Israel saiu desse posicionamento. É um dos momentos onde Israel estava mais uma vez amedrontado, cercados pelos inimigos. Mais uma vez Israel tinha decidido se afastar da escolha por Jesus. Mais uma vez o povo de Israel estavam olhando mais para os desejos das suas próprias vontades do que para o que Deus tinha para aquele povo, para aquela nação. E mais uma vez eles estavam sofrendo pela perseguição dos inimigos. E nessa noite, o que o Senhor nos traz é: se posicione.
se posicione em Deus. Nós estamos nos últimos dias. Vocês vão ver, não somente eu ou quem está vindo aqui no altar normalmente ministrar essa palavra, que isso é um espírito que está disseminando, está levando as igrejas, pois estamos em um tempo final, ou seja, final dos tempos. E isso vai começar a ser propagado. Desperta, igreja, o Senhor está voltando. Se posicionem a fazer a vontade de Deus, se posicionem na decisão que você tomou de negar a si mesmo, se posicione na escolha que você fez de vida ao invés de morte. É simples, são duas escolhas, vida e morte. Então se posicione na decisão da sua escolha. Está me entendendo? Precisamos estar nesse ambiente, firmado nesse ambiente. Essa posição não se retrata de uma pessoa importante, influente. Não estou falando de alguém que vai estar posicionado em um ambiente de aparecer, de influência, mas de uma pessoa que está posicionado em Cristo Jesus. O texto que nós lemos fala que os camponeses, eles já tinham desistido. No texto original fala que eles ficaram desertas. E o desistir aqui significa que eles já tinham concluído, que eles concluíram e já tinham chegado ao fim. Na cabeça deles não tem mais esperança. Não temos mais o que fazer. Não temos mais aonde recorrer. Eu acredito que pelo fato deles conhecer o Deus de Israel, ter vivido experiência, ter vivido vários tempos na presença e vivendo milagres o tempo todo, e de repente eles saem desse ambiente. Por isso eles entram no momento onde eles dizem: agora não dá mais. Porque quando nós estamos em um ambiente onde eu estou fora da presença de Deus, conhecendo quem é Ele, muitas das vezes Satanás lança na nossa mente assim: não existe mais jeito para você. Você já tentou. Agora você está sujo, agora você está em pecado, agora Deus não vai olhar para você mais da mesma forma que Ele olhava. Porque você errou, porque você pecou. Então esses julgamentos, essa condenação, Satanás lança isso na nossa mente. E o que acontece? Eu olho e falo: realmente não tem mais jeito. Israel estava vivendo isso. Eu acredito que um dos pontos é exatamente pelo fato que o Senhor me salvou muitas vezes. Agora eu não vejo mais ninguém nem orando, nem buscando. Porque já tinha perdido as esperanças. Porém, quando eles estavam ali aprisionados pela insegurança, pela incerteza, alguém se levanta. E às vezes, nós estamos em ambientes onde tudo corrobora para que não aconteça. E nós estamos às vezes perdendo as esperanças. Mas hoje você está aqui porque o Senhor traz a você uma palavra simples, mas eficaz, que é: posicione-se nele. Porque Deus precisa de um que se posiciona. Se uma pessoa se posicionar, Ele salva toda a nação, e foi isso que aconteceu aqui. Porque nesse ambiente onde todos estavam, Débora está o quê? Compondo uma adoração. Se você for ler o texto, você vai ver que isso é uma canção. Como que canta, eu não sei. Depois a pastora pode dar uma palhinha aqui, né? Não, né? Mas isso é uma canção que ela está compondo. Mas ela está adorando, e na canção ela diz assim: até que eu. O que me leva a crer
e a entender. E volto na adoração. Quando você está adorando, você se torna parecido com Ele. E eu sirvo a um Deus que não desiste, Ele vence toda a guerra. Então, em um ambiente de adoração, eu sou transformado em um vencedor. Vamos lá? Em um ambiente de adoração, eu sou transformado em um. Se posicione. Débora está se posicionando, não essa Débora que se posicionou aqui agora. Mas Débora está se posicionando em adoração, enquanto o povo está dando os seus gritos, os seus rodeios, falando: e agora? Quem poderá nos defender? Débora está buscando quem pode todas as coisas. Mas nem ela sabia talvez o que fazer. Mas ela estava o quê? Adorando. Mas ela estava posicionada em um ambiente de adoração, e isso fez com que ela comece a se levantar. Débora, não, quem está atuando através dela, porque o caráter dela era totalmente de Deus. Então ela se levanta como Débora, e ela fala: até que eu, Débora, me levantei. Em uma música que ela está compondo. Em outras palavras, trazendo isso para mim e para você essa noite. Pode até estar difícil. Pode estar complicado, pode estar difícil. Mas nessa noite o Senhor te diz: me esteja em uma posição de adoração. Você já me escolheu, você escolheu a vida. Você decidiu negar a si mesmo. Então entre em um ambiente de relacionamento através da adoração. E se levante. Se levante com o seu nome. Se levante com o seu nome. No meu caso, eu me levantei, eu me levanto. Mas eu, Davi, me levanto. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas se você sair daqui posicionado e entender quem você é em Deus, já é de grande valia. E começar a rasgar o seu coração diante dele. A questão, meus queridos, que o céu precisa reconhecer o seu nome em Deus. Não tem como o céu reconhecer o seu nome em Deus se você não estiver posicionado ou posicionada nele. Como fazer isso? Não adianta eu conseguir e ser alguém influente, ter milhões de pessoas que me conhecem, milhões de seguidores, se o seu nome não for reconhecido no céu. Porque quando Débora diz assim: até que eu, Débora, me levantei, eu imagino que houve uma explosão no inferno. Os inimigos ficou louco. Opa, quem que é essa? Ou não? Porque eles não ouviram simplesmente um nome soando, mas um sangue, algo extraordinário, um som que desata, um som que quebra, um nome que está acima sobre todo nome, que vai à frente do nome Débora, que é o nome que nós declaramos aqui na adoração: Jesus, Yeshua. Como que o meu nome é conhecido? Quando eu e você, nós nos posicionamos. Eu escolho a vida, eu decido pela vida, e eu me mantenho nessa posição, eu me posiciono nesse ambiente. Quando você se posiciona nesse ambiente, a sua voz, a voz que sai de você não é simplesmente a sua, mas sim a do Senhor dos Exércitos, e ela tem o poder de estremecer o inferno. Não temos tempo para ficar de brincadeira, não temos tempo para parar
e ficar olhando para trás e pensando: será que faço? Será que não faço? Quando você abre a sua boca, quando nós abrimos a nossa boca, Satanás tem que falar: opa, deixa eu sair correndo daqui. Deixa eu sair correndo daqui. Porque você abriu a boca. Porque você se posicionou. Porque você está posicionado. Você pode virar para mim e falar: pastor, eu conheço Jesus. E Jesus te conhece? Eu conheço Jesus e Jesus te conhece? Atos 19:13 fala que alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os demônios endemoniados que estavam ali, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu também sei quem é. Mas e vocês, quem são? Observe que no texto não é algo que foi no mesmo dia, no mesmo momento. A Bíblia diz ali que eles estavam já num processo expulsando aqueles demônios. E no versículo diz que um dia, então já tinha alguns dias que eles estavam pelejando. Um dia o Espírito despertou para eles, né? Satanás despertou eles dizendo: olha, eu conheço Jesus, o que você está falando aí, conheço Paulo também, mas e você? Quem é você? Quem é você no mundo espiritual? Você já parou para pensar nisso? Quem é você no mundo espiritual? Virmos aqui é ótimo e necessário, precisamos estar em comunhão, porque é aqui que você vai ouvir essas verdades, é aqui que o Senhor vai falar ao seu coração, para que você vá para a sua intimidade, para o seu relacionamento com Ele, Ele confirme a linha, instaure em você e faça de você um guerreiro e uma guerreira. Mas a pergunta aqui no texto é: quem é você? Você já parou para pensar quem é você no mundo espiritual? Nós estamos falando de pessoas que conheciam Paulo, que conheciam Jesus, que conheciam a verdade pregada, mas que o inferno não reconheciam quem eles eram. É verdade que o seu nome próprio não tem poder. A questão é que quando Jesus conhece o seu nome, nitidamente, esse é quem eu amo, esse eu estou com ele, essa eu estou com ela, em todo o tempo. Esse nome ecoa no céu. Quando esse nome dá um grito lá embaixo, um grito ecoa no céu. Quando Jesus conhece isso, o inferno também reconhece. Então a questão não é você ou seu nome, mas é o sangue de Cristo que cobre esse nome, que quando esse nome é ecoado, o inferno estremece. Satanás olha e fala: esse nome, essa pessoa está marcada pelo sangue de Cristo, a autoridade está sobre ela, o Senhor Jesus derramou autoridade sobre você, então você precisa se posicionar. Precisa se posicionar em Cristo, se posicionar na verdade de Jesus em todo o tempo. E quando você se posiciona, muitos vão dizer assim: ah lá, está se achando. Pensa, quem é você? As pessoas olham muitas das vezes em um princípio e diz: quem é você? Está se achando. Mas até o momento onde, assim como Débora disse, eu
me levantei. E talvez estamos em ambientes onde estamos ao ponto de perder tudo. Assim como Débora estava em um momento, em um ambiente, em uma situação onde estava perdendo tudo. Mas ela diz: eu me levantei. E essa canção não para por aí, porque essa canção encerra, o capítulo encerra com Débora cantando e já profetizando o que Deus estava fazendo, o que Deus iria fazer. Ela diz assim: assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando levanta a sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Quando nós nos posicionamos, quando nós estamos posicionados em Cristo, um tempo de paz será estabelecido no nome de Jesus. Um tempo de paz será estabelecido, os inimigos vão ter que recuar, os inimigos vão perecer, quando você se posiciona em Deus. Débora está cantando e dizendo: olha, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na tua força. O sol na sua força pela manhã pode estar cheio de nuvens, pode estar um tempo escuro virado para chuva, mas quando o sol vem, jamais o dia deixará de ser claro, porque o sol ele tem o poder de romper com a escuridão. E é isso que Débora está falando, independente do momento, independente da situação que nós estamos, independente do momento e da situação que você esteja, o sol, você será como o sol, que ele vem pela manhã, e ele vai clarear, e um novo dia surgirá, e a paz de Cristo reinará. O sol vem, independente da nuvem, ele invade a escuridão e traz a luz. Os que amam o Senhor, pode acontecer o que for, quando você se mantém posicionado, entenda, vai amanhecer. O que eu te digo nessa noite é: mantenha-se posicionado em Cristo, pois vai amanhecer. Decida estar com Cristo, já vai amanhecer. A Bíblia diz, Débora, através da sua canção, ela dizendo que a terra teve paz durante 40 anos. Israel se manteve em paz durante 40 anos. O posicionamento em Deus traz um tempo de estabilidade. Quando nós nos posicionamos em Deus, um tempo de estabilidade é liberado sobre nós. Quando você vem ao culto, quando nós viemos para a igreja, a gente vem para adorar, vem para exaltar, vem para glorificar o nome do Senhor. E aqui é falado sobre oração, aqui é falado sobre fé, aqui é falado sobre posicionamento em Cristo. O grande problema é que muitas das vezes a questão do posicionamento precisa nos levar a nos manter posicionado, mas aqui eu sou movido, aqui eu recebo a palavra e eu falo é verdade, mas quando eu chego em casa eu acabo esquecendo disso tudo. Eu quero uma estabilidade em Deus, mas eu não me posiciono nele. Eu quero uma estabilidade na minha vida, mas eu não consigo me posicionar nele. Eu já escolhi o caminho da vida, mas eu não quero negar a mim mesmo.
Eu não decido 100% negar a mim mesmo. A decisão de negar a si mesmo, queridos, é negar a si mesmo e fazer e exercer a vontade de Deus, para que eu me posicione nele. Hoje nós vemos o mundo vivendo uma fé que hoje eu creio, amanhã não. Hoje eu creio nisso, amanhã não sei. Eu tenho a certeza hoje, mas e amanhã? Posicionamento fala de constância. Eu creio hoje, creio amanhã e creio eternamente. Eu creio que Deus vai me curar, eu creio que o Senhor vai me libertar, eu creio que o Senhor vai me transformar hoje que eu estou no culto, em um ambiente onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está falando, eu creio nisso, eu tenho fé. Mas quando eu chego na minha casa, eu preciso ainda continuar crendo. Como que eu faço isso? Me posicionando em Deus. Eu não aceito sugestões das trevas, eu não aceito sugestões de Satanás, mas eu me posiciono e diz: o Senhor vai comigo onde quer que eu for, porque eu estou posicionado. Não podemos viver no hoje eu estou, amanhã não. Sou de Deus hoje, mas amanhã. Estamos pregando e estamos falando sobre um Deus que é ontem e hoje, Ele é eternamente, Ele não muda. Deus tem um caráter imutável, Ele não muda. E nós precisamos, como servos, como os filhos amados de Deus, precisamos nos comportar da mesma forma. Posicionamento. 40 anos determina o fechamento de um ciclo, o início de outro. E para Deus mudar uma família, uma causa e uma situação, para que Deus mude a circunstância, para que Deus mude a história da sua casa, para que Deus mude a sua história, sabe o que precisa? De alguém que se posicione. Esse é você. Esse é você que se posiciona hoje. O Senhor precisa de alguém que tome a decisão de se posicionar. A nação de Israel já tinham desistido. Os camponeses ali já falavam, já não tem mais o que fazer. E uma pessoa diz: até que eu me levantei. Precisamos ser a pessoa que se posiciona. Se você está aqui hoje é porque o Senhor está chamando você a se posicionar. O Senhor está chamando você a se posicionar nele. Para finalizar, quando o Senhor se encontrava com Adão, lá em Gênesis, ele está decidido pela escolha que ele fez em Deus, pelo posicionamento. Ele está se posicionado em Deus, em não comer da árvore. Ele fez uma escolha. Ele faz esse posicionamento onde o Senhor disse a ele: eu estarei com você todos os dias, encontrarei com você todos os dias, esteja aqui, esteja nessa posição, permaneça nessa posição, pois eu estarei com você todos os dias. Enquanto Adão estava nessa posição de estar com Cristo, obedecendo a Cristo, obedecendo a escolha que ele fez de não se alimentar, decidindo por aquela escolha, independente se era bonito, se era feio, se era bom, se era ruim, que aparentasse, ele já tinha decidido por Cristo. Enquanto ele estava ali, estava dando tudo certo. Mas quando ele decide mudar a escolha, o que acontece? Ele também sai da posição aonde ele estava. Isso me leva a entender, nos leva a entender que eu preciso permanecer na decisão que eu tomei, escolhi a vida. Porque se eu saio dessa decisão, eu também saio da posição aonde eu preciso estar em Cristo.
E sabe o que acontece? Quando nós saímos, nós temos um Deus que nos ama. Você tem um Deus que te ama, que te dá a oportunidade de você vir num culto e o Senhor usar a palavra dele para nos falar. Você me escolheu a vida. Eu sei que você escolheu a vida. Eu sei que você está decidido a negar-se a si mesmo. Mas onde está você? Onde está você? Decidiu? Então agora se posicione. Onde está você? Para que eu e você possa viver uma vida em Deus. E o engraçado é que, por mais que nós estamos na posição em Deus, a Bíblia nos garante que Ele nos protege, quando nós decidimos e nos posicionamos nele. Porém, ainda assim, virão ventos, virão tempestades, virão dificuldades, virão lutas. Mas Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Agora, onde Deus me encontra? No meio da angústia, quando eu estou posicionado nele. Porque se eu estou angustiado, se eu estou triste, se eu estou desesperançoso, sem saber o que fazer, e não estou posicionado nele, como que ele vai me encontrar? Vai chegar como Adão e dizer: aonde está você? A sua solução chegou. É como se você não estivesse em casa e aquela encomenda que você tanto deseja chega exatamente nesse momento, porque o carteiro avisou: eu estou chegando. O lugar da onde você está buscando algo avisou: eu estou chegando. E no momento exato onde você já sabe que vai chegar, você sai. Mas a incerteza do chega ou não, é hoje ou não, faz com que muitas das vezes você saia da posição e daí, poxa Deus, mas tinha que chegar bem hoje. O Senhor te chama para se manter na posição e não oscilar na posição. O Senhor te chama para permanecer. Você vai ter experiências surreais em vários ambientes, mas momento de intimidade, momento da onde Ele se revela a você, nesse ambiente você não pode sair dele. O posicionamento em Deus, ele é revelado a nós através do nosso relacionamento. E para que você não seja atingido pelos vendavais, pelas lutas, pelas adversidades, você precisa estar na posição. Se coloque de pé no seu lugar. O posicionamento em Deus revela a vontade do Pai para você. Um versículo muito lindo, um salmo muito lindo, que fala isso claramente, para que você saia daqui com a certeza. É um salmo que você conhece, não vou ler ele todo, só um versículo. Muitos aqui colocam, às vezes até de Bíblia aberta assim, ó. Já até sabe qual é, né? Não é o 23. Salmo 91. Fala sobre um posicionamento. Aquele que habita, então existe um lugar de habitação, certo? Então eu preciso estar posicionado nesse lugar, na habitação, no esconderijo do Altíssimo. Lá no versículo 7 ele fala que 1000 poderão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque eu estou no lugar, na posição, eu me posicionei em um ambiente onde ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nada pode atingir.
Mas para isso eu preciso estar posicionado nesse lugar. E o Senhor te convida essa noite a estar nesse ambiente, nessa posição. Não perca a oportunidade hoje. Não perca a oportunidade nesse momento. Nós vamos ter um momento de adoração aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E que se por acaso você em algum momento saiu da posição, você não desistiu de Jesus, você não desistiu da vida, mas se vê em ambientes aonde você não se encontra na posição real, que é na habitação, no esconderijo do Altíssimo, nesse relacionamento. Pastor, mas eu não deixei Jesus, eu amo Jesus, glória a Deus por isso. Mas o Senhor hoje te chama para uma posição mais convicta nele, em um posicionamento onde ele vai se revelar a você de uma forma mais extraordinária, onde ele deseja te encontrar e revelar a você os desejos do coração dele. Um posicionamento onde ele olha para você e te conhece e te reconhece, não só ele, mas quando você abre a boca, o céu brada e fala, ele abriu a boca. Alguém que está posicionado em Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se coloque agora diante do Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre sem nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do seu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do seu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim,
Santo, que o Senhor venha reinar sim sobre nós. Decidimos hoje ir ao teu encontro mais uma vez. Decidimos hoje estabelecer um compromisso de uma realidade. Entendemos esse compromisso hoje, onde nós precisamos estar posicionados em Ti, posicionados na Tua presença. Que nós possamos sim, como declaramos através dessa canção, nos entregar em Teus braços, entregar a realidade da onde nós nunca deveríamos e nunca devemos sair, que é em Teus braços de amor. É nele que encontramos sustentabilidade, é nele que encontramos fortalecimento e direcionamento. Nos manter na posição, posicionados em Cristo Jesus, posicionados a uma vida real, uma vida onde Tu és quem governa. Espírito Santo, traga em nós, traga ao nosso espírito essa noite um desejo incontrolável de Te permanecer, de estar nessa posição. Pois se nós queremos respostas, se nós queremos milagres, se nós queremos transformação em nossa vida, não tem outra forma a não ser nos manter posicionados em Cristo Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa nos convencer essa noite. Convença-nos da justiça, convença-nos do nosso pecado, da nossa falha. Convença-nos de ambientes onde nós não devemos estar, porque o Senhor ali não está. Convença-nos da realidade onde o Senhor nos quer. Confirme em nossos corações a necessidade, meu Pai, de estar em Ti. Pois entendemos isso, vemos isso, mas muitas das vezes, pela fraqueza do nosso querer, do nosso desejo, acabamos nos afastando do centro da Tua vontade. Nós Te pedimos essa noite, Espírito Santo, revele-se a nós, Paizinho, como um Deus que ainda reconhece e sempre irá reconhecer até a Tua volta as nossas fragilidades, mas um Deus que nos ama tanto, que quer nos fortalecer para que nós não venhamos viver dentro das nossas fragilidades, mas viver segundo o Teu querer, viver segundo a Tua vontade. Espírito Santo, entregamos a nossa vida ao Senhor, uma oferta de gratidão, pois mais uma vez o Senhor se revela a nós, o Senhor direciona a nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está falando a corações aqui essa noite. Eu sei que o Senhor está ajustando o posicionamento de alguns aqui essa noite. O Senhor está ajustando o posicionamento e alinhando ao centro da Tua vontade. E como prova, meu Pai, de fé que nós temos em Ti, nós mais uma vez depositamos a nossa vida aos Teus pés. Corremos para os Teus pés, um lugar de arrependimento, onde Tu és quem nos limpa e quem nos purifica. Coloque a mão no seu coração e repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço todas as minhas fragilidades e eu entendo que eu preciso do Senhor na minha vida. Hoje eu escolho a vida, eu decido negar a mim mesmo e me posiciono em Cristo Jesus, porque só o Senhor é o meu Salvador. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Eu reconheço que eu sou sim
pecador, sou falho, mas eu reconheço e eu entendi essa noite que em Ti eu sou purificado, eu sou liberto, eu sou transformado. Então eu te peço, Jesus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, me ajude, pois hoje eu me posiciono diante de Ti. Não é questão de religião, mas é a Tua presença que eu preciso, e dela eu não quero nunca mais sair da Tua presença. Jesus, eu Te amo. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez entender que no Senhor eu posso todas as coisas. Estando posicionado em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, para a honra e glória do Deus eterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, o poder e a glória para todos sempre. Estenda sua mão direita para cá. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz de Cristo. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Não se esqueça, se posicione em Cristo Jesus, e Ele fará você mais que vencedor, para todos sempre e sempre, em nome de Jesus. Vá em paz!